Com certeza, se eu tivesse mãe, eu gostaria de ter uma fisioterapeuta como eu me atendendo. Seja muito bem-vinda ao podcast da Escola Materna, esse espaço aqui no nosso canal em que a gente traz para vocês conhecerem um pouco mais a história das nossas alunas formadas aqui na pós-graduação em fisioterapia obstétrica da Escola Materna e que não tem apenas esse título aqui para honrar, digamos assim, mas também tem uma história que pode te inspirar, eu tenho certeza que vai te motivar, vai desbloquear algumas coisas para você que também está pensando em iniciar, em se aprofundar nesse caminho do atendimento das nossas gestantes, das nossas parturientes e puérperas, que é uma área que a gente aqui na Escola Materna, a gente bate muito na tecla, que é hoje uma das, se não a mais próspera dentro da fisioterapia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Fernanda, que vai dividir um pouquinho com a gente como foi a trajetória dela, quais que são os desafios, quais que são as superações, os resultados que ela está tendo a partir da formação aqui junto com a gente. Então, com você, minha convidada Fernanda. Seja bem-vinda, Fê! Muito obrigada, Betina, pelo convite, né? Me sinto muito honrada e muito feliz de estar aqui participando, né? Para começar, vou me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Fernanda Godoy, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 logo, logo, né? Sou de Goiôerê, da cidade do interior do Paraná, cidade bem pequenininha do interior mesmo, e sou fisioterapeuta e tenho especialização em fisioterapia pélvica e a fisioterapia em obstetrícia aqui pela Escola Materna. E Fê, eu queria que a gente já começasse contando aqui para o pessoal um pouquinho da tua história, da tua jornada. Então, me conta aí como que você chegou na obstetrícia, como foi ali a sua jornada nessa especialização e hoje seus atendimentos. Me conta um pouquinho da tua história mesmo, sem me poupar detalhes, que eu sou curiosa mesmo. Pode me contar tudo sem me esconder nada. Então, na verdade, a fisioterapia ela foi uma surpresa para mim, né? Desde ali do básico, eu não sabia, quando logo que eu saí do ensino médio, não sabia que área que eu ia seguir, o que que eu ia fazer. E aí, pesquisando sobre as profissões, eu me interessei muito pela fisioterapia. Só que até então eu nem conhecia a área de saúde da mulher, a parte de obstetrícia, eu não conhecia nada disso, né? Eu entrei na físio muito interessada na área de neuropediatria, que é totalmente distante, né? E aí, nos estágios, durante os anos de fisioterapia, eu vi que a neuro não era para mim e descobri uma paixão aí pela parte de saúde da mulher, né? Pelo esse atendimento na parte de fisioterapia pélvica, uroginecologia e na parte de obstetrícia. E aí eu falei, não, é com isso que eu quero trabalhar. E aí, logo que eu saí da faculdade, eu já fui fazer a pós em fisiopélvica. Como eu sou de uma cidade muito do interior, todas as especializações são muito longe, as especializações presenciais, né? Elas são muito longe, são em cidades maiores, então dá um certo tipo de trabalho. Aí, a primeira vez, quando eu fui fazer a fisiopélvica, eu escolhi fazer presencial. Eu fiz em Curitiba, ali pela Faculdade Inspirar, fiquei uns meses lá, eles têm uma pós diferente, né? E aí eu terminei e comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu não atendia muito público gestante. Gestante não era nem assim um público que eu tinha vontade de trabalhar. Eu acho que mais por uma insegurança, porque eu nunca tinha lidado com uma gestante na faculdade, na pós-graduação não lidei com gestante. Eu acho que por insegurança eu também não tinha essa paixão de querer trabalhar com gestante, né? Só que foi um público que começou a vir muito para mim, começou a vir uma demanda muito grande. E aí eu senti a necessidade de me especializar. Falei, não, eu preciso ter esse olhar voltado aí, né, para a obstetrícia, né? Porque o básico ali eu sabia, mas eu queria aprofundar mais meus conhecimentos. Aí eu falei, eu vou fazer uma pós em obstetrícia. E aí foi pesquisando que eu encontrei a escola materna, que para mim foi muito bom, porque tinha a opção do online, né? E aí eu não precisava me deslocar. E em todo momento a pós nunca deixou a desejar, porque tanto as partes práticas, os vídeos eram muito bem explicativos. E aí foi um complemento daquilo que eu já tinha visto, né? E eu vi algumas coisas novas que me deu mais segurança para trabalhar com gestante. E hoje, praticamente, o meu público gestante é uma coisa que eu me apaixonei e prefiro hoje trabalhar com gestante do que outras questões aí
uroginecológica, assim. Interessante isso, porque a nossa jornada é muito parecida, sabe? Eu também tive essa impressão. Também entrei na faculdade sem querer fisioterapia direito, sabe? Eu não sei se você teve isso, mas eu sempre quis ser médica, eu não conhecia nenhum fisioterapeuta. Antes de entrar na faculdade, eu não conhecia ninguém, também sou de cidade pequena, e entrei na faculdade de fisioterapia, porque eu não podia, enfim, meu pai não me deixou fazer mais anos de cursinho, enfim. E quando eu comecei a perceber, eu pensei, só que meu caso não era na neuro, o meu caso era na cardiorrespiro. Eu achei que, tá, vou seguir a cardiorrespiro mesmo, as oportunidades foram aparecendo para mim ali. Mas quando chegou a saúde da mulher, parecia que o que eu sentia era diferente. Era uma coisa assim que não é todo mundo, Fê. Eu não sei se na tua turma foi assim, mas na minha turma, uma minoria minúscula das pessoas gostaram de saúde da mulher. Na minha turma fui eu e mais duas meninas que partiram para essa área, mas ninguém. E realmente é muito isso que você falou, é um brilho no olho diferente, né? E eu não sei se você também sente isso, mas na saúde da mulher como um todo, tá? Não apenas na obstetrícia. Mas eu sinto que, não desmerecendo nenhuma área, mas eu sinto que a gente consegue ter resultados mais rápidos e literalmente resultados do que a gente está fazendo. Não necessariamente, por exemplo, na cardiorrespiro, eu sentia que eu era importante, muitas vezes eu era um conforto para o paciente, não a cura do problema dele, não a resolução do problema dele, e que eu fazia parte ali de um esquema de remédios, de cirurgia, muitas vezes, enfim, eu fazia parte de um composto inteiro. E às vezes, na saúde da mulher, como nós também somos profissionais de primeiro contato, eu sinto que às vezes a paciente, assim, é a nossa mão, é a nossa conduta ali com apenas aquele tipo de tratamento que já faz muita diferença, né? Então, de novo, não desmerecendo nenhum tipo de especialidade da físio, mas isso brilhou muito meu olho. Você também sente isso, essa satisfação? Sim. Foi uma das coisas que eu comecei a observar desde o estágio na faculdade, né? O meu primeiro estágio foi saúde da mulher. E isso tipo assim, logo de cara eu já escolhi, os outros não tinham nem tanta graça, né? Mas essa questão que você falou é muito nítida, né? A evolução da paciente é uma evolução muitas vezes rápida, se a gente for ver, e resultados muito satisfatórios, né? Comparado com as outras áreas da física, por exemplo, a neuro. A neuro, muitas vezes, é um resultado, mas é igual você falou, é como não vem aquele olhar muito. É manutenção, né? A neuro é mais manutenção, muitas vezes. Você não vai resolver de fato o problema, você vai dar qualidade de vida, você vai resolver sintomatologias, essas coisas. Ali na saúde da mulher, não. Ali você vai tratar o problema, a causa, e muitas vezes você vai ter essa resolução. E isso é muito satisfatório, né? Pro profissional quanto para o paciente. Isso realmente é muito incrível. E uma das coisas que eu sinto também, novamente, eu sei que a nossa pós ela é focada na obstetrícia, mas talvez por eu também sou fisiopélvica, eu também gosto de abordar a mulher como um todo, mas eu também sinto que praticamente qualquer pessoa pode ser nossa paciente. Não sei se você tem essa impressão, assim, enquanto as outras áreas, elas são mais realmente compulsórias. Eu tenho uma doença neurológica, eu vou buscar a físio. Eu tenho um problema respiratório, eu vou buscar físio, mas às vezes na saúde da mulher, simplesmente a própria prevenção é muito mais buscada, sabe? Um treinamento dos músculos do assoalho pélvico só para saber como para melhorar a saúde sexual, ou um escape de urina que às vezes é muito incipiente, é uma coisa assim, eu sinto um cheiro diferente na minha calcinha e ela já busca ajuda. E isso me deixa assim muito feliz, porque eu acho que isso fornece para a fisioterapia saúde da mulher como um todo, uma fonte meio que inesgotável de paciente, sabe? Porque é muita gente que precisa. E eu fiz todo esse enredo aqui para te perguntar sobre o fato de você atender em cidade pequena. Você acha que o fato de você hoje... Quantos mil habitantes tem a sua cidade, Fê? 28 mil, 29. Bem pequenininha. E você sente hoje que esse fato de você atender uma cidade pequena hoje, isso é um problema para o fluxo de pacientes do seu consultório? Olha, na verdade, assim, tem muitas vantagens e desvantagens, né, Betina? Uma vantagem é que aqui na cidade eu sou única, né? Então só tem eu que atuo nessa área da saúde da mulher. Tem uma outra físio que vai começar ainda a atender, mas no momento sou só eu. Então eu consigo pegar Goiôerê e a região vizinha, cidades vizinhas, né? Onde não tem físios. Isso traz para mim um público bacana.
No começo, eu enfrentei muita dificuldade para a captação de paciente por conta da falta de conhecimento das pessoas em relação a essa área da físio. Então, eu precisei fazer um trabalho, além do trabalho da físio, né, de captar pacientes. Então, realmente, divulgar o meu trabalho, ensinar para as pessoas o que era a fisioterapia na saúde da mulher, o que era, né, a fisiopélvica, a fisioobstétrica. Então, eu tive que bater bastante em cima dessa tecla para isso disseminar, para as pessoas entenderem o meu trabalho e aí começarem a vir. Hoje, eu já tenho mais pacientes do que eu tinha no começo, com certeza, né? E uma das coisas que me ajudou aqui, por ser uma cidade pequena, porque se a gente for ver dentro das áreas da fisioterapia, a nossa área é uma das áreas que é mais remunerada, vamos colocar assim. Então, é um tratamento de alto custo, né? E para uma cidade pequena, às vezes isso assusta um pouco. Então, uma das coisas que me ajudou também a ser porta de entrada foi o plano de saúde, né? Só que é uma coisa assim, o plano de saúde ele é muito bom, só que é uma coisa que você não pode pensar a longo prazo, porque financeiramente ele não te traz tanto retorno, mas ele te traz pessoas que conhecem o seu trabalho, sai divulgando e vai fazer do boca a boca. Que em cidade pequena isso funciona muito, né? O boca a boca. Então, eu fui atendida, eu gostei, indica para uma amiga, assim, e assim por diante. Então, hoje eu já tenho um número maior de clientes, as pessoas já sabem o que é a fisioterapia pélvica, as pessoas já comentam o que é a fisioterapia pélvica, coisa que antes nem se existia, né? Ou a fisioterapia obstétrica, né? Tem muita gente ainda que tem aquela visão, essa parte da fisiopélvica é só para gestante, né? Aí eu explico, não é só para gestante, né? Para todas as mulheres, mas tem essa parte da gestação. Então, assim, tem as suas vantagens por ser uma cidade pequena, como tem as suas desvantagens também, né? E eu achei interessante isso que você falou, porque eu acredito que hoje em dia, assim, na internet, eu não sei se você sente isso, mas hoje em dia parece que o fisioterapeuta, ele só deu certo na vida se ele atende high ticket, se ele não atende convênio, e eu acho que, principalmente na área da saúde da mulher, como você falou, os próprios planos de saúde, dependendo do tipo de serviço que você oferece, muitas vezes remuneram melhor a fisioterapia na saúde da mulher como um todo, e até fornecem mais reembolsos para as pacientes que pagam no particular, né? Então, isso é muito legal. E eu também, eu acho que o plano de saúde, ele tem que ser um aliado do fisioterapeuta, mas ele não pode ser assim, bem como você falou, assim, ele não pode ser, você não pode ser refém do plano de saúde, sabe? No sentido não pode ser uma muleta, né? Exatamente, porque a sua qualidade de vida depende muito do fluxo de pacientes, mas também depende da quantidade de pacientes. Porque às vezes você, para fazer valer a pena um plano de saúde, precisa atender muitas pessoas. E isso acaba fazendo com que o seu atendimento não fique tão de qualidade, que a paciente não tenha resultados efetivos. Mas eu vejo, sim, como quem tem essa possibilidade que abrace mesmo o plano de saúde se ele convir, né? Se ele fizer sentido. E eu queria, Fê, aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto, se você pudesse dar algumas dicas, alguns conselhos para alguém que também é de cidade pequena e está precisando aumentar o número de seus pacientes, ou ser mais conhecida, ou se sentir... Tem esses mesmos desafios que você enfrentou, as pessoas às vezes nem sabem direito o que eu faço, ou o boca a boca ainda não entrou, porque o boca a boca a gente não tem controle, né? Mas eu ainda não caí na boca do povo. Quais seriam, digamos assim, algumas 3 dicas que você poderia passar para as pessoas que são de cidade pequena e querem aumentar um pouco a sua cartela de pacientes? A primeira coisa, Betina, eu acho que é assim, você falar sobre a fisioterapia pélvica, então, pélvica, obstétrica, né, divulgar o seu trabalho. Seja nas redes sociais, seja nos meios de propaganda local, seja entre amigos, falar sobre isso, divulgar o que é, explicar o que é, né? Convidar as pessoas para conhecer o seu trabalho de alguma forma. Então, essa divulgação, ela é o ponto-chave. É a primeira coisa que eu acho que deve se fazer. É um trabalho, tipo uma construção, aos pouquinhos. Você vai plantando a sementinha para depois você colher, né? Então, você vai colocando tijolinho por tijolinho até construir a casa. Então, essa divulgação, ela é de extrema importância, né? Independente de como você vai fazer, tem que ser feita. Porque muitas vezes a pessoa vai deixar de procurar você porque ela não tem conhecimento do que você faz.
Aí, a partir do momento que ela tem conhecimento, ela vai colocar você como uma opção, né? Então, sempre está divulgando. A segunda coisa é não desvalorize o seu trabalho. Né? Independente se é uma cidade pequena, igual eu falei para você, aqui, por ser uma cidade pequena, eu não consigo muitas vezes cobrar o que eu gostaria de cobrar. Mas nem por isso eu desvalorizo a minha profissão, o meu conhecimento, os meus anos de estudo. Então, não ter medo de cobrar, não ter medo de valorizar aquilo, porque você tem conhecimento. Muitas vezes a gente fica insegura, mas se eu cobrar tal valor, a pessoa não vai querer vir, né? Ou eu passo o meu valor e a pessoa, não, mas está muito caro. É saúde, entendeu? A pessoa, ela vai investir naquilo que fizer sentido para ela. Então, essa questão de se valorizar como profissional é também uma forma de você se posicionar como uma pessoa que tem conhecimento sobre aquilo, né? E o outro é não desistir, que aos pouquinhos vem, né? Então, você tem que lutar, no começo não é fácil, é difícil até você fazer o seu nome, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar recebendo pouco, às vezes nem recebendo o que a gente gostaria, mas é no começo, né? E depois as coisas vão fluindo, você vai colhendo o seu fruto. Mas você tem que estar disposto e persistir muito, 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 porque sempre vai aparecer os obstáculos no meio do caminho, alguma coisa para te desanimar, né? E se é uma cidade onde você tem a concorrência, eu acho que a gente nunca deve encarar a concorrência como algo negativo, né? Eu acho que a gente tem que encarar sempre como algo bom, porque isso cria parâmetros de comparação. E eu sou muito daquela assim, Betina, eu sei o que eu entrego, então eu não preciso temer, entendeu? Então, faça o seu, entregue você a qualidade. Eu prezo muito por qualidade, não quantidade. Então, se eu sei que eu estou entregando um trabalho de qualidade, eu não preciso ficar temendo meus concorrentes, né? Acho que seria isso, assim. Como professora, é muito gostoso escutar isso, você falando isso, né? Porque eu sinto que de alguma forma, as fisioterapeutas têm esse processo de amadurecimento, o processo natural, né? De ter medo de investir e não voltar, de ter medo de uma agenda vazia sempre ficar vazia, de ter medo de falar do seu trabalho. Então, como é bom ver fisioterapeutas que superaram essa fase ruim do plantio, a fase em que a semente está lá na terra, a gente não está vendo nada acontecer, a semente não está dando nenhum sinal, né? Como é bom ver fisioterapeutas que amadureceram esse processo e hoje estão colhendo os frutos. Então, eu concordo plenamente com as suas colocações, e eu ainda reforço ainda mais o último ponto que você falou, que é sobre ser boa de verdade, sabe? Porque eu acredito que no começo essa insegurança surge, até vou te perguntar se você concorda comigo, e tá tudo bem se não concordar, mas eu acredito que a insegurança do começo, ela acontece justamente porque você não tem evidências reais de que você é boa. Quando você não tem pacientes, você está só no campo das ideias, eu aprendi isso na faculdade, mas eu ainda não apliquei. Mas quando você começa a atender suas primeiras pacientes e você dá resultado para elas, e elas começam a te indicar, e você começa a perceber, eu valho mesmo isso que eu estou cobrando. E o meu trabalho realmente faz diferença na vida das pessoas. Isso vai fazendo um ciclo virtuoso, digamos assim, da gente se sentir competente de verdade, né? Assim, poxa, meu trabalho faz diferença. Aquela famosa máxima que você escutou muitas vezes aqui na pós, eu me tornei a fisioterapeuta tão incrível que eu mesmo gostaria de me contratar se eu estivesse grávida, né? Chegar nesse nível te dá mais força de se posicionar, de falar mais sobre o seu negócio, como você falou, de não valorizar porque eu sei do meu valor, de não desistir porque eu sei que o que eu faço dá resultado, então logo, logo alguém vai confiar no que eu faço. Então, eu até acredito que todas essas 3 dicas, elas poderiam ser fortalecidas com ser boa de verdade, investir no seu conhecimento e melhorar as aptidões, porque essa roda que a Fernanda sugeriu aqui para a gente, para a captação de pacientes, para a prosperidade do seu consultório, ela fica ainda mais rápida quando você é boa de verdade. E é muito essa questão que você falou, Betina, os primeiros atendimentos, você tá ali com medo, você tá insegura, né? Aí você fica, será que eu sei de verdade? Será que vai dar certo? Mas aos pouquinhos, quando você vai fazendo e vai colhendo os resultados, você também vai se autoafirmando, né? Então, o começo sempre vai trazer isso, medo, insegurança, e cada vez mais que você vai fazendo, cada vez mais você vai tendo mais confiança, você vai tendo mais prática, é o que a prática traz, né? Aquele feedback, enfim. Só que a gente também nunca pode pensar que a gente sabe demais, né? A gente tem que estar continuando estudando, tem que estar revendo
as condutas que a gente faz. Em algumas vezes, no meio do caminho, a gente vai errar, né? E a gente vai ter que aprender com o erro. A gente também não pode, tipo assim, pegar o erro e falar, nossa, por conta que eu errei, eu não sou uma boa profissional, né? Na verdade, não. Todos nós somos propícios a errar, né? Mas aprender com aquele erro e evoluir sempre. Essa questão que você falou sobre a educação continuada, ela é muito importante. Por isso até que a hora que eu vi, né, eu sempre acompanho ali no grupo e eu vejo vocês falando das oficinas, eu gosto muito das oficinas. E aí eu vi umas oficinas bem interessantes, às vezes eu não consigo assistir presencial, assim, no dia, mas sempre quando eu tenho tempo, eu gosto de estar estudando, vendo alguma coisa. E aí eu falei, eu vou lá assistir. Aí eu vi que eu não tinha renovado, eu falei, vou renovar. Por quê? Porque sempre está tendo alguma coisa nova, é um conhecimento diferente, que agrega na sua consulta, que agrega no seu tratamento, né? Eu, por exemplo, como eu trabalho muito com pós-parto também, e é uma das coisas que eu mais gosto de atender, eu precisei fazer um curso de consultoria de amamentação para agregar no meu conhecimento, né? Aí eu vi que teve uma oficina sobre o sono do bebê, e hoje em dia está muito em alta as mamães procurando consultoria do sono. Aí eu falei, se você é um profissional que já oferece isso, você é um profissional completo. A pessoa não precisa estar buscando outra pessoa. Ela pode, tipo assim, investir no seu trabalho e investir mais no seu trabalho e você entregar mais, entendeu? Então, são coisas que vão se complementando. E para a mãe que está no pós-parto, não sei se você é mãe, Betina, eu também não sou, mas eu imagino que deve ser um verdadeiro conforto você ter um profissional que vai até você, né? Que te atende por completo, exatamente por completo. Então, isso é muito gratificante, eu vejo, assim, nos meus atendimentos, sabe? Legal de conversar com você, assim, eu tô anotando aqui todos os pontos que vão surgindo pra gente debater e muita coisa vem surgindo aqui na minha cabeça. Só um parênteses aqui na nossa conversa, a Fê falou sobre oficinas, sobre renovação, enfim. Uma das coisas legais da nossa pós-graduação é que, não sei se você sabe desse dado, mas 80% das nossas alunas da pós-graduação não querem ir embora. Então, a gente tem essa opção para as alunas de fazer uma formação continuada com a gente, por um preço simbólico, por mais um ano aqui com a gente. E a Fê falou sobre as oficinas, que na nossa pós, a gente tem um conteúdo inteiro institucional, que é obrigatório para você receber o seu diploma de pós-graduada, e a gente também traz uma vez por mês oficinas ao vivo com convidadas e assuntos que as nossas alunas nos pedem. Então, por exemplo, esse do sono do bebê. Sabia que me surpreendeu? Eu não imaginava que vocês queriam tanto saber sobre o sono do bebê, porque não parece algo tão alinhado com a obstetrícia, que é mais focado na grávida, na puérpera, na parturiente. E foi uma oficina de muito sucesso e realmente abrir a cabeça também para o lado pediátrico, digamos, especialmente esse mais próximo do nascimento do bebê, faz todo sentido e aumenta algo, não sei se você vai lembrar que a gente fala isso na pós, mas aumenta também o seu cardápio de serviços. Então, a gente não está falando que a Fernanda, no mesmo atendimento, vai ter que agora entregar tudo pelo mesmo preço em uma hora de atendimento. Não, não. Mas a Fernanda pode oferecer uma preparação para o parto. Se a paciente quiser, ela pode também fazer um acompanhamento de parto. Se ela quiser, ela também pode solicitar nesse cardápio. Que nem você vai num restaurante, você quer uma entrada, você quer o parto principal. Você pode pedir um acompanhamento de parto, uma consultoria de amamentação, uma consultoria de sono. Então, abranger o seu olhar para outras possibilidades, eu acho que isso também faz parte do empreender do fisioterapeuta, do ampliar até a sua renda, ser criativa nessas coisas. Eu acho que o fisioterapeuta é muito criativo nisso. E que legal que você tocou nesse assunto. Mas aí, falando de outra coisa que você falou também, eu queria... Você perguntou se eu sou mãe. E eu não sou mãe ainda. Esse é um desejo muito grande meu, assim. Acredito também pelo fato de estar muitos anos atendendo majoritariamente grávidas. E eu queria saber se para você, em algum momento, pesou não ser mãe. Se você teve algum tipo de dificuldade ou de sensação esquisita, ou, pelo contrário, você nunca sentiu alguma insegurança. Me conta um pouquinho se para você pesou ou se isso enfim, como que é para você não ser mãe e atender gestantes? Não, no começo pesou sim, né? Até porque eu falava assim, nossa, mas que credibilidade eu vou passar falando aqui, né, sem ter vivido isso, e parece que eu tô falando só na teoria, né? Só que depois a gente vai adquirindo um conhecimento
e vai sempre se atualizando, e aquilo vai se tornando muito próximo da prática, assim, né? Principalmente quando eu fazia preparação de mãe para o parto, né? Então, parto normal. E aí a gente vai lá fazer a preparação e fala, ó, geralmente você vai sentir isso, né? Então, ó, nós vamos fazer assim, assim, assim. Aí eu pensava assim, nossa, mas será que é isso mesmo? E se eu estiver ensinando errado? E se eu estiver assim, assim? Só que conforme você vai atendendo, o que que acontece? As pessoas vão trazendo feedback para você. Então a paciente chega e fala: Nossa, aconteceu igualzinho você falou. Eu senti aquilo, eu lembrei do que você falou, eu lembrei que eu tinha que respirar, aquela respiração que você me ensinou ajudou muito, aquele movimento que você passou para mim, nossa, foi muito bom, né? Eu lembrei de você falando tal coisa. Então aí você vai criando uma segurança, tipo assim, eu não preciso ser mãe para ter um conhecimento e passar para a minha paciente, entendeu? Lógico, eu acho que quando eu me tornar mãe, vai ser algo assim, vai abrir a minha mente, sabe? Porque eu acho que eu vou trazer mais da vivência. Mas não que isso vai te impedir nos seus atendimentos, eu acho que é uma coisa que não impede. No começo, a gente pode até ficar insegura, né? E até às vezes a paciente pode olhar com você com uma certa insegurança, ainda mais por ser uma pessoa jovem. A pessoa olha para mim e fala assim: Nossa, uma menina de 25 anos, nunca foi mãe e tá falando tudo isso, né? Só que aí a hora que ela passa pelo aquele processo e ela vê que aquilo que eu falei, aquilo que eu ensinei, aquilo que a gente treinou faz sentido, né? Ela começa a te dar mais credibilidade e você também vai se autoafirmando naquilo, né? Então, hoje não ser mãe não me atrapalha. E acho que conforme a gente vai atendendo tanto, a gente vai criando também uma certa consciência e empatia, assim, pela mãe, sabe? Principalmente no pós-parto. Eu não sou uma profissional radical, Betina. Eu não gosto de, tipo assim, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso é proibido, isso você não pode. Não, né? Eu acho que a gente tem que olhar um cenário, assim, sempre muito amplo. Por exemplo, igual quando eu atendo no pós-parto, eu dou muita assistência no pós-parto. E uma das coisas que eu vejo que as mulheres têm muita dificuldade na amamentação, tanto que eu escolhi, né, fazer a consultoria de amamentação para me ajudar. E aí você chega no pós-parto, meio que um caos, né? A mãe tá muito cansada, o bebê tá chorando, a adaptação, tá todo mundo ali em volta, dando aqueles pitacos. E aí é um momento em que você tem que acolher essa mãe. Você tem que ter aquela empatia de tipo assim, ela tá vivendo uma fase totalmente diferente da vida dela e ela só tá precisando de uma ajuda. O que que eu posso fazer para ajudar essa mulher nesse momento para dar conforto para ela, né? É diferente de eu chegar, tipo, querendo impor as coisas, né? Tipo, não, você está fazendo errado, não, vamos mudar as coisas. Então, eu acho que conforme a gente vai tendo essa prática, a gente também vai adquirindo esse senso, a gente vai adquirindo essa empatia de olhar a pessoa, de olhar a situação em volta, de olhar as coisas, se colocar no lugar e pensar mais clinicamente voltado para a paciente. Então, por exemplo, o que o meu trabalho pode fazer por essa pessoa nesse momento, entendeu? Então, acho que isso ajuda muito. É a prática, na verdade, o segredo é a prática, é o dia a dia. Sabe que uma das coisas que me ajudou muito foi entender que se eu não sou mãe e se eu não passei por isso, eu preciso me esforçar o dobro para conseguir passar essa confiança para a mãe, porque uma das coisas que eu bato muito na tecla lá na pós é que o fisioterapeuta, ele é uma âncora de segurança para essa mulher. Então, ela está recebendo um monte de informações do mundo inteiro, falando que ela tem que fazer parto normal, cesárea, que ela tem que amamentar, que ela tem que dar fórmula, que ela tem que botar na creche, que ela tem que cuidar do bebê, senão ela vai ser menos mãe. Então, é o tempo inteiro muitas informações, ainda mais em tempos de redes sociais, que não existe consenso de ninguém. E eu sinto que nós, profissionais fisioterapeutas, nós somos um tipo de suporte que passa muito tempo junto com essa mulher. Então, o fato da gente ter ali, digamos, numa consulta mais tradicional, de 1 hora, 50 minutos ali com essa mulher, a gente passa toda semana esse tempo e muitas vezes ela vai trazer para a gente essa demanda e se a gente não tiver essa capacidade de transmitir segurança para ela, ela vai
perder essa oportunidade de usufruir da fisioterapia no seu melhor estado, uma vez que uma mulher insegura, isso vai refletir no corpo, isso vai deixar esse corpo com mais propensão à dor, porque tensão muscular dá dor, isso vai dificultar o parto, porque se ela não estiver confiante para o parto, confiante de que ela domina o seu corpo, de que ela tem a capacidade, isso vai trazer malefícios para ela. Então, eu acredito muito que o profissional que vai cuidar dessas mulheres gestantes, não apenas, mas principalmente na preparação para o parto, ele precisa transmitir confiança. Ele precisa transmitir que ele sabe o que ele está fazendo. E se você não consegue transmitir essa confiança que é te dada por você já ter passado por algo, como é o caso das fisioterapeutas mães, eu acredito que essa vantagem que as fisioterapeutas que já são mães têm, ninguém tira delas, porque é uma identificação, é algo que somente elas vão ter. Se você não tem essa vantagem, você precisa correr atrás das outras coisas, que são realmente você dominar a teoria, você dominar o porquê que as coisas estão acontecendo, justamente para que essa mulher confie em você. Um oncologista não precisa ter tido câncer para poder ser um excelente médico curador de cânceres dos seus pacientes. Então, eu acredito muito que quem está vivendo esse dilema, como eu acredito que qualquer pessoa no início pode estar vivendo, tem solução para isso, e eu acredito, agora até te devolvendo essa pergunta, eu acredito que isso tem muito a ver com a responsabilidade que você olha sobre o seu atendimento. Porque hoje não existe nenhuma obrigatoriedade de você fazer pós-graduações para você atender gestantes. Assim, você não precisa ser fisioterapeuta pélvico, você não precisa ser fisioterapeuta obstétrico, você não precisa fazer... Você só precisa ser um fisioterapeuta formado, bacharel, regularizado no seu COFITO e que eticamente se sinta capacitado para cuidar dessas mulheres. Pensando na lei, é só isso que precisa. Você, ao assumir uma paciente, você está assumindo que você é capacitado para cuidar dessas mulheres e entregar resultados. Mas aí, a minha pergunta é justamente meio retórica. Assim. Hoje, eu sinto que, principalmente pelo sucateamento das universidades, né? A gente está tendo fisioterapeutas sendo formados de forma muito escassa, sabe? Fisioterapeutas tendo dificuldade mesmo de dar resultado para os seus pacientes por um problema assim, estrutural da própria faculdade, né? Eu sinto que é muito necessário que as pessoas se especializem para ser responsáveis no atendimento com as grávidas. Atender grávidas não é difícil, mas exige uma responsabilidade, uma noção de que o que você está fazendo não está implicando risco para a mãe e para esse bebê, que é muito importante. E aí até eu devolvo essa pergunta para você, porque você é uma fisioterapeuta pélvica que escolheu se especializar ainda mais na obstetrícia. Você sentiu algum tipo de superficialidade no ensino da gestação, da obstetrícia em si no seu... Você que é uma fisioterapeuta que até serve de exemplo para a gente, de pessoa que investe na responsabilidade do atendimento. Você notou que foi superficial o ensino da gestante? Você nota a importância dessa questão mais de responsabilidade sobre o atendimento? Só voltando um pouquinho antes, Betina, eu já vou responder essa pergunta sua, mas eu lembrei de uma coisa muito importante. Essa questão de ser mãe, né? Eu acho que ela não define, porque hoje em dia a gente também vê muitos profissionais que são mães, que às vezes não tem esse olhar de empatia que tem, né? Muitas vezes porque às vezes não teve essa empatia com ela mesmo, ou as pessoas em volta não teve essa empatia. Então, isso eu acho que é algo que não define. E mais do que você captar paciente, buscar paciente, é você fazer com que o paciente dê credibilidade ao seu trabalho e encare o tratamento, ele se comprometa ao tratamento. Eu acho que uma das maiores dificuldades hoje em consultório, acho que em todos os consultórios, é fazer com que o paciente ele tenha essa aderência ao tratamento. E eu acho que a base para você ter uma aderência ao tratamento por parte do paciente é essa construção da confiança profissional-paciente. Então, essa conexão, essa construção. A partir do momento que o paciente ele olha para você, ele sente que ele pode confiar em você e ele entende que se ele fizer a parte dele, vocês vão ter um resultado muito melhor juntos, ele começa a aderir ao tratamento. Então, acho que essa humanização do atendimento, essa conexão, essa troca, ela é muito importante. Agora, voltando na pergunta que você falou, né? Realmente é algo assim, muito preocupante. Porque eu acho que quando o fisioterapeuta se forma, ele está muito cru, ele não sabe, não que ele não sabe, ele até pode atender, mas ele não tem o conhecimento suficiente para atender em áreas específicas. E é igual você falou, a obstetrícia, ela requer um pouco de cuidado, atenção,
todas as áreas da física, a gente está lidando com vidas, a gente está lidando, né, com problemas que impactam a qualidade de vida. Então, a gente tem uma grande responsabilidade na nossa mão. Nós, profissionais da saúde, temos essa responsabilidade, igual o dos médicos, né? E então, assim, eu acho muito inviável um fisioterapeuta que acabou de sair da faculdade e ele não tem nenhum tipo de especialização, tá atendendo numa área como obstetrícia, né? E uma das coisas também que eu acho, assim, em pleno 2026, né? Que eu acho que já deveria ser, que nós não temos reconhecimento dessa especialidade no Brasil. Então, nós não temos reconhecimento, a gente tem reconhecimento da especialidade saúde da mulher, que abrange muitas coisas, né? Mas a gente não tem uma especialidade pelo nosso conselho em fisioterapia em obstetrícia, né? A obstetrícia e a pélvica, agora eu não me lembro também. Acho que a pélvica não tem. Todas As elas duas não tem, né? Se eu não me engano, é só a saúde da mulher. E o que eu acho, assim, uma coisa... Porque a saúde da mulher é muito geral. Eu posso atender tudo, certo? Posso atender tudo. Mas em obstetrícia é um foco maior ali. Hoje em dia, às vezes, muitas pessoas não sabem. Eu não sou esse tipo de fisioterapeuta devido ao local que eu trabalho. Mas a fisioterapeuta obstétrica, ela pode acompanhar trabalho de parto, ela pode atuar em intraparto, né? E hoje em dia é muito difícil ainda para nós fisioterapeutas entrar numa maternidade, sendo que, às vezes, profissionais que não têm formação, ou às vezes fazem um curso, né, conseguem entrar na maternidade com livre acesso, né? O que para mim não entra na cabeça, porque a gente é especialista nisso. Então, assim, é uma especialidade diferente. Eu acho inviável a pessoa atender sem ter esse conhecimento da obstetrícia. Porque uma conduta errada, você pode sim comprometer ali a qualidade de vida daquela mãe, né? Você pode gerar um desconforto. Você pode, em vez de ajudar, prejudicar. Então, eu acho que deveria ser exigido, pelo menos, o mínimo de formação básica, conhecer ali tudo, desde a anatomia, fisiologia, até as condutas que você vai traçar, né? Então, eu penso dessa maneira. Sabe que há mais de 10 anos atrás, eu fiz um curso com a professora Elza Baracho lá em Minas Gerais, e eu lembro que a Elza, ela começou há décadas atrás, né? Quando realmente a gente não tinha nada de saúde da mulher. E eu lembro que lá, há mais de 10 anos atrás, ela falou assim, olha, quando eu comecei, eu abri espaço para vocês, mas vocês precisam continuar abrindo espaço para quem vem depois de vocês. E agora, você falando sobre isso, eu fico pensando que nessa década que eu tenho de atendimentos na saúde da mulher, eu vejo que muitas coisas melhoraram, né? Muitas coisas melhoraram. O trabalho que a Abrafisme está fazendo, assim, especialmente para colocar fisioterapeutas em maternidades, de tornar projetos de lei, enfim, são coisas incríveis mesmo, que a fisioterapia como grupo, como de forma unida, está conseguindo. Ainda temos muita coisa pela frente, acredito que também passa pela formação, né? Pela capacitação formal das pessoas, às vezes até de dar um carteiraço, né? De provar que você não é qualquer pessoa na fila do pão. Você é alguém que tem responsabilidade técnica, você pode perder o seu registro profissional se você comprometer a sua paciente, se você não for baseado em evidências, enquanto tem profissionais de nível que não é nem nível superior, que não tem esse comprometimento profissional e tem mais facilidades dentro do centro obstétrico. E aí, agora, eu venho te fazer uma pergunta justamente sobre essa forma de se capacitar, né? Hoje a gente vê que tá muito, como eu falei, muitas coisas evoluíram com o tempo, né? A escola materna, por exemplo, já tem 8 anos. Nesses anos, a gente percebe que, principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a ressignificar o estudo online, né? As especializações online. E eu queria saber de você se você gostou do formato online, se para você sentiu que a capacitação, que a transformação que você buscava para se tornar essa profissional especialista em fisioterapia obstétrica conseguiu acontecer através da modalidade online. Para você, isso foi possível? Sim, na verdade, eu não acho online uma modalidade ruim. Eu acho que vai muito do aluno, porque o online, não que o presencial não traga isso, mas o online ele pede muito mais, um certo tipo de disciplina. Então, você tem que ter uma disciplina para parar, para se organizar, para estudar.
mas eu acho que o conteúdo entregue no online e no presencial é o mesmo, entendeu? É a mesma qualidade, não muda. Questão de prática. Às vezes, na prática, né, isso pode impactar um pouco, porque tem pessoas que não são muito visuais, tem pessoas que às vezes precisam realmente botar a mão na massa e treinar, né? Eu sou uma pessoa muito visual, então eu olho, eu consigo replicar sem problema algum, né? Mas assim, pensando na modalidade da escola, né, da escola materna, eu nunca tive problema, nem com as práticas, porque era sempre vídeos muito explicativos, mostrando ali, né, com um paciente fictício, né, um paciente fictício ali no momento, mostrando as técnicas, tudo. Então, para mim, nunca foi um problema, sabe? Então, eu acho a modalidade online muito válida. Até ainda mais para essas pessoas que, igual eu, moram no interior, em cidades do interior, cidades pequenas, que às vezes quer buscar uma formação como essa, em obstetrícia, ou qualquer área da saúde da mulher, que tem locais muito longes, né? Então, se eu for, por exemplo, buscar hoje uma formação como essa, eu vou encontrar só em grandes capitais, então São Paulo, Minas Gerais, lá para o Nordeste, né? Então, tipo, para mim fica inviável. Eu preciso, né? Tenho meu dia a dia, tenho minha clínica, eu tenho que trabalhar. Então, o online, ele é algo, assim, muito bom. Ele traz muitas oportunidades, mas vai também de cada aluno, né? De se dedicar para aquilo. Porque também você comprar uma pós online, falar que faz e não botar aquilo em prática, também não vai resolver, né? Mas eu acho algo, assim, muito, muito válido. Eu gosto, hoje praticamente, eu prefiro fazer coisas online do que presencial, porque eu gosto de poder rever, sabe? Poupa tempo, eu consigo encaixar na minha rotina, sabe? Eu consigo estudar no meu tempo, eu gosto de acelerar as aulas, sabe? Porque às vezes o professor fala muito devagar, eu gosto de acelerar. Então, hoje eu gosto muito do online, principalmente para aulas teóricas. Mas uma das coisas que, inclusive, Fernanda está intimada para fazer é participar do nosso evento presencial, porque a gente também sabe do quão esse presencial faz diferença, às vezes até Sim. um empurrão, sabe? Às vezes até para a pessoa ganhar uma bênção, de que o que ela está fazendo está certo, de que ela tem mesmo que botar, para se sentir confiante mesmo para botar as coisas em prática. Então, a gente faz esse evento presencial bem focado na prática, em atendimento, em botar a mão e sentir as coisas acontecendo, porque a gente sabe que você não precisa desse evento, tanto que a Fernanda é um exemplo, né? De que ela se formou, já faz 2 anos, né, Fê, que você se formou? Já faz 2 anos. Ela já faz 2 anos que ela é especialista em obstetrícia aqui com a gente, e ela não precisou do evento presencial para se sentir confiante. Mas a gente sabe que quem tem essa demanda, o evento presencial supre ela, porque tudo aquilo que você aprendeu nas aulas teóricas se consolida ali em um final de semana presencial. Então, eu entendo perfeitamente. Você sempre aprende coisas novas, né, no evento presencial. Às vezes uma técnica diferente, né? A troca de conhecimento é muito grande, o networking entre as colegas é muito importante. Então, lógico, o presencial ele é muito bom, né? E ele é algo assim, também é insubstituível, né? Mas eu não acho o online ruim, não. Eu acho que dá para se aprender muito bem com o online. Mas é igual, o presencial ele traz novas oportunidades, principalmente essa questão de networking, de troca de conhecimento, né? E igual você falou, às vezes é uma coisinha boba, mas que, tipo assim, você aprende ali e já faz toda a diferença no seu tratamento, né? Com certeza. E Fê, cara, nossa conversa tá muito boa. Não sei se você tá olhando pro relógio, mas a gente tá aqui fluindo e já passou um tempo. Eu olhei pro relógio. Mas eu queria saber hoje, nos teus atendimentos de gestantes, o que mais surge no teu consultório, assim? Você, gestantes, intraparto, pós-parto, pensando na linha da obstetrícia como um todo, o que hoje mais surge no seu consultório, que você vê como algo, até não necessariamente que seja a demanda das pacientes, mas também o que você mais gosta de atender, para a gente mostrar para as nossas ouvintes, as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, o que pode surgir também na realidade delas se elas começarem a atender gestantes. Então, hoje, basicamente, eu atendo muita gestante que deseja o parto normal. Ainda é uma luta convencer a mulherada que está grávida que, independente da via de parto, né, esse acompanhamento gestacional é muito importante. Mas a maioria, vamos colocar assim, 90% é gestante que quer parto normal, né? Mas vem também algumas gestantes que vão fazer cesárea, né, que às vezes está com algum desconforto,
E uma porcentagem menor é mais, assim, incontinência urinária, parte sexual, então de dor na relação. E também tenho alguns pacientes da coloproctologia, então problemas aí na parte de incontinência de flatos, constipação, enfim, mas é uma quantidade menor, né? Eu atendo mais gestantes. E geralmente o legal de você atender o público gestante é que você vai construindo uma história, né? Uma história e um tratamento. Por quê? Você começa acompanhando a gestante lá do início, aí você tem pessoas, né? Tem fisioterapeutas que atendem intraparto. Eu não faço atendimento intraparto, porque a maioria das minhas pacientes não ganham na cidade, elas ganham em outras cidades vizinhas. E aí o deslocamento fica ruim, né? Até porque não tem como a gente prever que horas que o bebezinho vai nascer. Mas eu fico ali, né, dando assessoria online para essa mãe, para o pai, e muito provavelmente essa gestante que já fez todo o acompanhamento com você, ela continua no pós. Então é como se você fizesse uma linha assim do tempo. Você atende pré, durante e pós, né? Então é um público que traz muito retorno, né? E é muito satisfatório. É muito satisfatório, porque você está ali acompanhando toda a trajetória, né? E a gente vai vendo evolução em cada fase. Então, a maioria das minhas puérperas que eu atendo, geralmente eu acompanhei toda a gestação. Mas também vem mulheres que às vezes não fizeram acompanhamento na gestação e que querem um atendimento pós-parto. Eu também faço essa parte também. Eu achei legal que você falou que você vai construindo uma história, dela tem o parto, aí você vai acompanhando, e aí ela fica grávida de novo. Exatamente. Uhum. É bem isso. É muito comum que isso aconteça, né? Que a mesma paciente volte logo porque engravidou de novo. Muito legal, Fê. E hoje, quando a gente pensa assim, acredito que você note que a fisioterapia está sempre se renovando, entrando novas pessoas no mercado de trabalho e que hoje você também é uma referência para as pessoas que estão entrando hoje nesse mundo. Se você fosse dar um conselho para eles que querem investir para um fisioterapeuta iniciante ou até para uma fisioterapeuta que está querendo se recolocar no mercado, teve filhos e gostou muito da área da obstetrícia e agora quer ajudar essas mães, que conselho você daria assim, para essa pessoa que pensa em investir na obstetrícia? Eu falo assim que vale muito a pena. Muito a pena. É uma área que é muito satisfatória, assim, profissionalmente. Eu me realizo sempre, né? E é uma área que traz muito retorno. Assim, ó, eu tenho a formação na parte de fisioterapia pélvica e a parte obstétrica. O que mais traz retorno para mim hoje é a obstétrica, porque, igual eu falei para você, a gente vai construindo uma história, uma linha do tempo. Então, essa paciente, ela fica comigo por bastante tempo até ela receber uma alta, entendeu? Diferente na fisioterapia pélvica. Eu detesto segurar paciente. Paciente está boa, tchau, entendeu? Então, é um tratamento mais curto, né? E é uma paciente que, às vezes, não vai voltar. Mas a gestante que teve um filho, o primeiro filho, às vezes no segundo filho ela vai voltar com você, porque ela gostou do seu tratamento. Então, acho que vale super a pena investir, né? Investir e divulgar o seu investimento. As pessoas têm que ver que você estuda aquilo, que você busca aquilo, entendeu? Para elas valorizarem o seu trabalho também. Então, assim, eu super indico a área da obstetrícia. E é uma área que eu me encontrei muito, e eu acho que às vezes a pessoa não se encontra em determinada área porque tem medo de começar, igual eu. Eu acho que eu tinha medo de atender. Eu ficava meio insegura, assim, sabe? Aí eu falava, ai, enfim, não gosto de atender. A hora que eu peguei o jeito, que eu comecei a me sentir confiante, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E é muito legal. Eu sou uma pessoa assim que eu tento não me apegar muito aos pacientes, mas eu tenho um coração meio mole, então, às vezes, acaba me apegando. E é muito legal você ver ali aquela mãe se realizando, né? Então, aquele bebezinho crescendo, depois ver fora da barriga da mãe. Então, é uma coisa, assim, muito, muito satisfatória mesmo. E Fê, eu queria que você me contasse como que a escola materna te ajudou nesse teu processo desde uma fisioterapeuta, que você estava me contando ali essa história, que entrou na fisioterapia pensando na neuro e hoje está aí dando seu depoimento de que você está super realizada, não só de
ser feliz com o resultado que você entrega, mas também pelo retorno, né, que você está tendo com o seu trabalho. Como que a escola materna contribuiu hoje para você nessa jornada? Primeiro me deu muita segurança, né, para atuar, porque eu não tinha segurança, então eu pegava pouquíssimos gestantes. A hora que eu comecei a estudar, eu comecei a ter mais uma segurança e falar, não, isso aqui que eu tô fazendo tá certo, isso aqui dá para eu mudar, isso aqui eu posso aperfeiçoar. E aí eu fui conseguindo captar mais pacientes e trabalhar com mais confiança. No começo ainda, tipo assim, é igual você falou, o online é bom que ele fica ali, então, deixa eu rever isso daqui, né? Deixa eu pesquisar isso daqui, ver se eu estou fazendo certo, vou tentar outra alternativa. Então, foi assim, eu acho que a palavra-chave, a escola materna ela me trouxe muita confiança e um certo tipo de coragem de seguir nessa área da obstetrícia, né? Porque, igual eu falei para você, eu já tinha visto muitos conteúdos que eu vi, só que eu não tinha lidado diretamente com esse público e eu não tinha tido tantas informações como eu tive na escola materna, que é muito importante. Então, geralmente, quando a gente vê a gestação, assim, tanto na faculdade quanto na outra pós, a gente vê com um olhar diferente do olhar da obstetrícia. Então, por exemplo, na pós da fisiopélvica, a gente olha muito para parte do assoalho pélvico, né? A gente fala um pouco sobre a anatomia da gestação, mas eu quase não vi sobre a parte de parto, então, preparação para o parto. O que é um parto? O que acontece no parto, né? Como que essa mulher vai se sentir? Como que a gente vai ajudar essa mulher? Então, a escola materna ela me trouxe muito isso, essa visão mais ampla, que me deu uma segurança para poder fazer os meus atendimentos. Ai, que legal. Eu falo para, assim, que como professora é muito gostoso conversar com fisioterapeutas incríveis como você. E para a gente fechar aqui com chave de ouro essa conversa, eu queria saber se hoje, Fê, se hoje você pode se considerar essa fisioterapeuta tão incrível que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida. Sim, com certeza. Com certeza. A gente demora um pouco para reconhecer a nossa capacidade, o nosso valor, né? Mas depois que a gente reconhece, a gente percebe. E eu falo assim, eu sempre entrego para as minhas pacientes o que eu gostaria de receber. Então, hoje, com certeza, se eu tivesse mãe, eu gostaria de ter uma fisioterapeuta como eu me atendendo, né? Porque eu sei o que eu entrego, eu sei da qualidade, eu sei do meu conhecimento, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que vou buscando sempre aperfeiçoar um conhecimento constante. Quando eu não sei alguma coisa, eu vou lá e pesquiso. Então, é uma coisa assim que eu tô por dentro de corpo e alma, entendeu? Eu tô ali sempre assim atenta aos assuntos, me atualizando para entregar o melhor para minha paciente. Então, hoje, com certeza, se eu tivesse gestante, era uma fisioterapeuta que eu gostaria de ter. Até fico pensando nisso, eu falo assim, nossa, eu trato todo mundo, e o dia que eu ficar gestante, quem vai me tratar, né? Porque é diferente quando a gente faz o tratamento na gente mesma, é quase inviável, né? É bem difícil. Mas, assim, eu falo, com quem que eu vou fazer esse tratamento, né? É legal você falar isso, porque eu sinto que a nossa missão foi cumprida, então, com você, porque esse é o medo que eu quero causar, esse é o problema que eu quero causar em todas as nossas alunas. Elas se sentirem incríveis de verdade, porque isso é o que vai, no final das contas, trazer mais impacto na sociedade, impacto nas mulheres de verdade, ter profissionais tão incríveis que se sintam confiantes. O que é essa fisioterapeuta que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida? É uma fisioterapeuta que é segura nos atendimentos, que dá resultado para seus pacientes, porque isso é muito importante. É não ser aquela fisioterapeuta enceradeira, sabe? Que vai mantendo o paciente no consultório, mas não leva o paciente para nenhum lugar, para o objetivo que ela quer construir. Isso é bem remunerada por isso, né? Ter retorno sobre os seus atendimentos. Muito, muito, muito feliz por isso, Fê. Eu queria te agradecer por essa conversa, por esse bate-papo, te dizer que, para mim, é uma honra te ter do nosso lado por tantos anos e dizer que a escola materna sempre vai estar com as portas abertas para você, para a gente não só te fornecer conhecimento, mas também aprender contigo, porque é sempre muito, muito bom todas as vezes que a gente teve a oportunidade de conversar. Eu agradeço muito pelo convite, me coloco sempre à disposição. E é igual aquela frase que você falou, né? Que a gente tem que se perguntar
se a gente é a fisioterapeuta que a gente admira, né? Como que você falou mesmo a frase? A fisioterapeuta que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida. Isso, né? Exatamente. E eu acho que, assim, é um processo de construção diário. Então, tipo assim, hoje eu me sinto assim, mas diariamente eu tô querendo me aperfeiçoar para me tornar cada vez melhor dentro da minha profissão, né? E isso, a escola materna, tenho certeza que vai me ajudar muito, né? Mas, assim, muito obrigada, Betina. Foi um bate-papo muito gostoso. Me deixa à disposição também, né, para novas oportunidades, novos bate-papos. E foi um prazer ser aluna da escola. É um prazer continuar sendo aluna da escola, né? E agradeço demais aí a oportunidade. Um beijo, Fê.